Olá, me chamo Matheus Henrique da Silva Ribeiro, sou orientando do professor Dr. Hilton Rangel e estarei apresentando o artigo que tem como título Determinação de resíduos alvos de pesticidas em frutas tropicais, empregando extração de dispersão em fase sólida matricial, seguida de cromatografia em fase gasosa de alta resolução, para a disciplina de técnicas cromatográficas, que tem como professores o professor Dr. Ozelito Posidônio e a professora doutora Natilene Brito. Bem, este é o formato inicial do artigo, que tem como autores a Silvia Freitas, o Felipe Serafim e o Fernando Lanças. Este artigo foi publicado pelo Journal Brazilian Chemistry Society no ano de 2018. Os autores são residentes do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e também do Departamento de Química da Universidade Federal de Goiás, campus Catalão. Os autores começam justificando o trabalho fazendo um apanhado acerca do cenário da fruticultura brasileira. Segundo dados que eles constataram, somente em 2015 o Brasil estabeleceu um recorde nas exportações de frutas, com um total de venda de frutas frescas atingindo 735 milhões de dólares. Nesse sentido, a fruticultura brasileira elevou o país a uma posição importante no setor internacional do agronegócio. O Brasil, nesse sentido, é o principal produtor mundial de laranjas, o segundo maior produtor de bananas e mamão e o terceiro maior produtor de abacaxi, ficando atrás apenas da China e da Índia, ocupando o terceiro lugar como maior produtor de frutas do mundo, cerca de 43 milhões de toneladas por ano. Os autores continuam discorrendo no trabalho acerca dos pesticidas, em especial a classe dos organofosforados, que são a classe de pesticidas mais utilizados nas culturas alimentares e apresentam efeitos toxicológicos e ecotoxicológicos perigosos para a saúde humana, embora os níveis detectados em culturas comestíveis tenham sido muito abaixo da ingestão diária aceitável. Mas por que a preocupação de se analisar esta classe de pesticidas, tendo em vista que recentemente pesquisas têm constatado e comprovado a capacidade do desenvolvimento de atividades carcinogênicas e desregulação endócrinas por esses pesticidas? Logo, torna-se necessário o desenvolvimento de metodologias analíticas simples e eficazes que estejam de acordo com os requisitos estabelecidos pelos mercados globais, tendo em vista que, principalmente, o Brasil ele é um grande exportador de frutas e não é de qualquer maneira que o mercado externo vai receber estas frutas. É necessário uma averiguação e um controle de qualidade adequado. Tendo em vista, assim, é necessário uma análise de resíduos de pesticidas que requerem técnicas que sejam sensíveis, seletivas, precisas e baratas, e aplicáveis também ao maior número possível de compostos, e muitas vezes em um menor tempo possível, né? E com uma extração e limpeza e também que tenha o menor consumo de solventes. E nas práticas cromatográficas mais utilizadas para a detecção destes pesticidas estão a cromatografia gasosa com diferentes detectores seletivos, como captura de elétrons, que é o que os autores vão realizar neste trabalho, também o nitrogênio e fósforo, e detecção com a espectrometria de massa, que é muito utilizado entre os pesquisadores e os órgãos de modo geral para detectar e quantificar pesticidas em amostras alimentares. Então, qual foi o objetivo deste trabalho? Este trabalho ele propôs desenvolver um método analítico que fosse simples e eficiente, baseado na separação e quantificação de 5 pesticidas relevantes, que são esses que estão sendo mencionados no texto, usados em culturas de frutas tropicais, como a banana, manga, melão, mamão e abacaxi. Para esse fim, eles utilizaram a dispersão em fase sólida da matriz para as etapas de extração e limpeza, seguida por cromatografia gasosa com detecção de captura de elétrons. A confirmação da identidade dos pesticidas foi realizada por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Como materiais e métodos foram utilizados reagentes, padrões de pesticidas de grau analítico,
cada um com mais de 98% de pureza, foram obtidos da Chance Services Estados Unidos. As colunas de extração foram preparadas a partir de cartuchos de extração em fase sólida, vazios de polipropileno, contendo uma frita de polietileno de 20 micrômetros. Os materiais de fase sólida empregados foram octadecilsílica, carbono 18, celite, sílica gel 60, alumina neutra, celulose microcristalina e o fluorizil. Como amostras, como já mencionado no objetivo, foram estudados a banana, a manga, o melão, o mamão e o abacaxi. Para a realização da análise, foi retirada da manga o caroço, do mamão e do melão as sementes e do abacaxi a coroa. Eles foram esmagados utilizando processador doméstico e foram acondicionados em freezer até o momento da análise. Em relação às condições cromatográficas, temos a cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons. Eles utilizaram um cromatógrafo a gás equipado com detector de captura de elétrons da Shimadzu, Japão. O injetor foi operado no modo sem divisão a 250 graus Celsius. Um volume de 1 microlitro de cada solução padrão ou extrato de amostra foi injetado no sistema cromatográfico. O hidrogênio utilizado foi de grau ultrapuro, usado como gás de arraste a uma vazão de 1,5 ml por minuto. O nitrogênio, também de grau ultrapuro, foi utilizado como gás de reposição a uma vazão de 20 ml por minuto. A temperatura inicial do forno foi de 100 graus Celsius e foi aumentada de 20 graus Celsius por minuto a 290 graus Celsius e foi mantida por 1,7 minutos. Foi empregada uma coluna capilar de sílica fundida, 30 metros por 0,25 milímetros e espessura de filme de 0,30 micrômetros. Em relação ao cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massa, neles os extratos em branco dos frutos foram analisados com um detector de massa seletivo da Shimadzu do Japão para garantir a ausência dos pesticidas alvos. O hélio foi utilizado como gás de arraste a uma vazão de 1 ml por minuto. O espectrômetro de massa foi operado no modo de ionização eletrônica, sendo a temperatura da linha de transferência ajustada para 280 graus e 1 microlitro de cada solução padrão, o extrato em branco da amostra foi injetada. E a análise foi realizada no modo de monitoramento de íons selecionado. O íon mais abundante foi selecionado para quantificação em cada caso. Chegamos na etapa do preparo das amostras. Os pesquisadores utilizaram um procedimento de extração por dispersão em fase sólida da matriz. No artigo, eles disponibilizaram esta figura que mostra de forma esquematizada como funcionou este processo de extração. Eles pegaram 0,5 grama da amostra e misturaram com 0,5 gramas do carbono 18, que é o adsolvente que funciona de forma abrasiva. Eles maceraram e levaram para uma coluna de extração, que é o cartucho de polipropileno, com a matriz dispersiva, que foi ligada a outro contendo 0,5 gramas do adsolvente de limpeza no fundo, que foi a sílica gel. Depois, foi adicionado o acetato de etila à primeira coluna e a amostra foi deixada eluir gota a gota, aplicando um leve vácuo, de modo que o eluente da dispersão de matriz em fase sólida fosse simultaneamente purificado em um único processo. Uma alíquota de 500 microlitros do extrato de frutas em branco foi transferida para um balão do tipo Empedoff e seca sob uma corrente suave de nitrogênio. Para as cubas analíticas preparadas na matriz de frutos, foram preparadas 8 soluções de mistura padrão, cada uma contendo 5 pesticidas nas mesmas concentrações, como conjunto de calibração nas concentrações de 0,05 e foram até 2,5 microgramas por grama a menos 1. Esta faixa de concentração foi escolhida por eles com base nos limites máximos de resíduos permitidos nos frutos para esses pesticidas nas mercadorias estudadas. Em relação ao método de validação, para validar o método analítico de dispersão de matriz em fase sólida
por cromatografia gasosa com detector de captura de elétron proposto, foram realizados procedimentos e critérios de aceitação recomendados para resíduos de pesticidas. Entre eles foram selecionados a seletividade, a linearidade, a exatidão, precisão, o limite de detecção e quantificação nas amostras. Vamos agora para os resultados de discussão. Os autores apresentam uma tabela que mostra os parâmetros de validação, o intervalo de linearidade, coeficiente de correlação, limite de detecção, limite de quantificação e recuperação de todos os pesticidas investigados. Segundo eles, os coeficientes de correlação resultantes foram superiores a 0,997 em todos os casos, provando resposta linear favorável do detector para todos os pesticidas na faixa de concentração estudada. Segundo eles, como diferentes valores de limite de detecção foram obtidos para os pesticidas investigados, tendo como menor valor 5 e o maior valor 25 microgramas por quilogramas, 50 microgramas por quilogramas foi assumido como o limite de quantificação para todos os pesticidas no método proposto, sendo que ele coloca no artigo que o menor valor de limite de detecção foi de 4, porém, como menor valor, eu encontrei apenas 5, não encontrei 4, o 25 sim como maior valor de detecção. Embora esse valor assumido como conservador pareça alto para o limite de quantificação, sendo de 50 microgramas por quilograma, ele realmente, segundo eles, contempla o limite máximo de resíduos em frutas, de acordo com diretrizes do Programa Brasileiro de Monitoramento de Resíduos de Pesticidas. A exatidão e precisão foram avaliados por testes de recuperação realizados com amostra de frutos fortificados em 3 níveis de concentração, 0,05, 0,5 e 1 microgramas por grama menos 1, sendo estes dentro de um dia e entre dias, como mostra a tabela 2, para os valores médios de recuperação e seu desvio padrão relativo. As recuperações médias observadas dentro de um dia foram entre 76% e 105% e repetibilidade entre 2,8% e 19,8%. Todos os resultados estão de acordo com o critério de aceitação sugerido para análise de resíduos de pesticidas segundo os autores. A figura que segue mostra o perfil cromatográfico obtido quando diferentes extratos de frutas foram adicionados a 0,5 microgramas por grama menos 1, com uma solução padrão contendo os pesticidas alvos. Devido à complexidade das matrizes estudadas, segundo eles, as curvas analíticas foram construídas nos extratos da matriz branca, o que permitiu a obtenção de resultados mais precisos. O cromatograma A é referente à banana, o B referente à manga, o C referente ao melão, o D referente ao mamão e o E referente ao abacaxi. Em relação a esse perfil cromatográfico, esses é apenas o resultado que ele coloca, apenas a imagem e essa discussão. Muito vaga, eu acharia interessante, não tenho muita propriedade para falar, mas seria interessante ele falar o que foi de vantajoso nessa identificação, nessa constatação desse perfil cromatográfico do método que ele está utilizando em relação a outros métodos. Acho que isso seria relevante se ele fizesse essa comparação. A tabela 3 traz a influência dos adsolventes, solvente de eluição e volume de eluição na extração dos pesticidas alvos. O carbono 18 foi utilizado como material de fase sólida para dispersão, como foi visto lá na etapa de extração, e os outros adsolventes foram testados como solventes na etapa de limpeza. Considerando o intervalo de recuperação aceito pela maioria das agências reguladoras, que vai de 70% a 120%, os resultados mostram que o adsolvente de carbono 18 celulose apresentou resultados insatisfatórios para o diazinon e para o dimetoato, que foi de 60 e 63. E também o carbono 18 com a celite apresentou resultados insatisfatórios também para o dimetoato, enquanto que para os outros todos os solventes estudados podem ser empregados. Foi verificado também diferentes solventes e a mistura entre eles, quanto à eluição de pesticidas na coluna com a dispersão de matriz em soda. A recuperação dos pesticidas foi baixa, cerca de 16% a 63%, quando a eluição foi feita com diclorometano. Os valores de recuperação com hexanoacetato de etila estavam entre 62 e 72%,
com exceção apenas para o dimetoato. O acetato de etila foi o solvente que promoveu os melhores valores de recuperação para todos os pesticidas. A recuperação de pesticida também foi avaliada em relação ao volume de eluição, que foi testado de 1 a 5 ml. A eluição com 3 e 5 ml de acetato de etila promoveu bons valores de recuperação, cerca de 81 a 102% para todos os pesticidas. Como conclusões, os autores descrevem que o método forneceu uma análise quantitativa confiável e rápida dos pesticidas em amostras de frutas tropicais, com base na extração por dispersão de matriz em fase sólida, seguida pela análise cromatográfica com detector com captura de elétrons. No procedimento ainda proposto, a extração usando carbono 18 como dispersante e a limpeza usando a sílica em gel podem ser rapidamente executadas em uma única etapa, exigindo um baixo consumo de volume de solvente orgânico, de acordo com os princípios da química verde. Constatou-se ainda que os parâmetros de desempenho analítico mostraram que o método proposto forneceu bons resultados para seletividade, linearidade, exatidão e precisão. Além disso, os valores de detecção e quantificação estão abaixo dos valores exigidos pela legislação brasileira e da Organização Mundial da Saúde. Os autores constataram que pode ser usado como uma alternativa simples e confiável para análise de resíduos de pesticidas-alvo nas amostras de frutas tropicais selecionadas. E aqui a referência do artigo. Desde já eu agradeço a atenção.